Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 12Cast, o seu podcast de cardiologia. Eu sou Raquel Rios e estou aqui hoje com Diandro Mota. Fala, Raquel. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente está aqui para falar de um tema que é super recorrente nos nossos podcasts, nas nossas primes, mas é um tema que, de tão recorrente que ele tem uma importância que não dá para deixar de falar. E no ano passado a gente teve o lançamento da diretriz de fibrilação atrial de 2025 da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então não dava para passar sem, né, Diandro? Com certeza, Raquel. Para quem estava empolgado com a diretriz que saiu da Europa em 2024, já tinha a americana de 23, vai ficar feliz de saber que os brasileiros não ficaram atrás e de 2016 puderam atualizar essa diretriz tão importante, né, trazendo de 2016 agora para 2025, já com vários estudos que contemplaram dores que a gente precisava sanar, e hoje a gente vai poder debater um pouquinho dessas curas, né, tirar um pouquinho das dúvidas, que é isso, nada mais é do que tentar organizar um caos, e vamos ver como é que tá esse caos depois dessa organização. É, perfeito, Diandro, a gente tem aí quase 10 anos, né, de uma diretriz para outra, a gente notou bastante mudança, né, entre elas, mas na prática, as mudanças observadas na nossa diretriz, elas realmente têm alterações em relação à nossa anterior, mas elas corroboram muito com as últimas diretrizes internacionais, né? Tanto a europeia quanto a americana, né? Perfeito. A gente vai ver alguns conceitos básicos aqui que já foram explorados nas diretrizes americanas, que já foram explorados nas diretrizes europeias e que a gente acaba reforçando agora na nossa brasileira. E aproveitando esse momento que a gente está de início do nosso podcast, fica claro aqui que os brasileiros tiveram uma preocupação especial com estilo de vida. Não é isso, Raquel? E por que pra gente é importante falar de estilo de vida? Primeiro porque a gente tem uma grande parceria aqui da 12x8 com a MEV Brasil, que é a Escola Brasileira de Medicina do Estilo de Vida, nossa parceira oficial do nosso 12Cast, o podcast da 12x8. E nessa diretriz fica claro que as dores que a MEV Brasil vem tentando combater através da mudança comportamental como uma forma de promover saúde, aqui na diretriz de fibrilação atrial não é diferente. A gente vai perceber o peso que foi dado para a mudança comportamental. E para você que está ouvindo a gente agora, que está na mesma trilha que a gente aqui, de transformação da saúde, fazendo seu consultório, sua assistência, tá, às vezes trabalhando com ensino e pesquisa, você precisa conhecer um pouco mais sobre a MEV Brasil, que é a escola brasileira que tenta trazer esse conteúdo para a gente de uma forma simples, fluida, assim como a 12x8 gosta de fazer, para que você entenda o que a ciência comportamental tem para oferecer para o seu dia a dia, pois a gente sabe que realmente mudar hábito não é fácil, né, Raquel? Exatamente. E ali você vai contar com diferentes tipos de curso para cada momento de vida que você tiver e o objetivo específico que você tenha. Então, entre no site deles, conheça o portfólio de produtos que eles têm na área de ensino, tenho certeza que vocês vão gostar. Mas vamos agora adentrar um pouquinho no que a diretriz está para a gente de novo aqui, Raquel? Perfeito. Diandro, eu acho que isso é de extrema importância, né? É um dos pontos principais que a diretriz bate aí pra gente. Já como figura central dessa diretriz, eles trazem pra gente o conceito do tratamento integrado da fibrilação atrial e de cara a gente tem a melhora da qualidade de vida, que vai muito de encontro realmente com o que MEV Brasil traz pra gente e precisa ser reiterado nos pacientes com fibrilação atrial, né? A gente anteriormente pensava muito em risco de AVC, em complicações a longo prazo, mas já de antemão a qualidade de vida e bem-estar do paciente já é colocado em voga aí nessa diretriz, né? Com certeza. E aqui a gente chama atenção por um detalhe que não é pequeno, né? A gente, quando pensa na fibrilação atrial, a gente sempre lembra daquela tríade. Você tem o gatilho, você tem o substrato e você vai ter aquela estrutura que vai servir como uma moduladora da fibrilação atrial. E aí entra o estilo de vida de uma maneira muito fácil de entender quando a gente pensa nessa tríade como se fosse uma fogueira, né, Raquel? Exato. A gente tem ali, para criar a fogueira, você precisa do carvão, você precisa da madeira, mas você tem que ter o gatilho, né? O gatilho ali vai ser a faísca. Agora, para o fogo pegar, ele vai precisar ter o carvão, vai precisar ter a madeira, que aí é o substrato. Estilo de vida conta muito em relação a isso. E, obviamente, a gente está falando do tônus vagal e simpático aqui, o tônus do sistema nervoso autônomo, vai servir como um modulador disso, que é como se fosse o vento, como se fosse ali o vento que pode fazer com que esse fogo se alastre para que a fogueira realmente cresça. A fibrilação atrial pode ser pensada dessa forma. E se você quer realmente combater o incêndio, se você quer acabar com a fogueira, você tem que tirar o carvão.
Você não basta atuar em cima do gatilho. E para você que trabalha com eletrofisiologia invasiva, sabe muito bem que a ablação, ela faz parte de um tratamento. Ela não é o tratamento definitivo, ela não é aquela cura que todo mundo sonharia, a bala de prata. Então, ou seja, temos hoje tratamentos que são excelentes, como a ablação, mas a gente precisa fazer o dever de casa. A gente precisa olhar para o paciente, o que tem debaixo do nível do mar. Se a gente ficar só ali no topo do iceberg, a gente vai focar em 10% do problema e os outros 90% a gente está negligenciando, como sobrepeso e obesidade, hipertensão mal controlada, diabetes que não está controlado, um sedentarismo, um sono de má qualidade, um etilismo que não deveria estar existindo para esse perfil de paciente. Então aqui é dado o devido valor para a mudança do estilo de vida com um time multidisciplinar, não é isso, Raquel? Perfeito, Diandro. Isso aí realmente é a figura central, que foi a menina dos olhos aí da diretriz, né? E quando você fala dessa forma, me lembra muito, e eu acho que isso é importante a gente reiterar, que a diretriz passa pela definição, né? A definição e classificação da fibrilação atrial. E por que eu tô falando isso quando você fala de todo esse tratamento que a gente deve fazer, né? Então, para ficar claro para você que está nos ouvindo, a gente classifica primeiro a fibrilação atrial de acordo com a sua apresentação. Ela pode se apresentar numa fibrilação atrial clínica, que é aquela fibrilação atrial que ela pode ser sintomática ou assintomática, que ela vai ter que ser registrada em um eletro de 12 derivações e com uma duração maior que 30 segundos. E eles colocam um conceito que acaba sendo um pouco mais novo, da fibrilação atrial subclínica. Essa fibrilação atrial, Diandro, ela vai se referir a pacientes necessariamente assintomáticos, em que se observa um ritmo atrial acelerado, que a diretriz coloca assim, em um dispositivo cardíaco eletrônico implantável. E por que coloca dessa forma, né, um ritmo atrial acelerado? Isso porque as definições nos diversos trabalhos, elas são muito variáveis. Tem alguns estudos que usaram 150 de frequência, alguns 175. Então, acabou se colocando esse termo mais genérico para que, então, a gente colocasse essa definição da fibrilação atrial subclínica, que vai ser importante na nossa definição de conduta terapêutica um pouco mais adiante. E aí, fazendo o link com isso, a gente também tem a classificação de acordo com a duração, que isso também é muito importante. A gente já tinha essa definição, mas entra alguns conceitos que é importante a gente salientar. Primeiro delas, fibrilação atrial paroxística, que é aquela com uma duração menor de 7 dias. A FA persistente, que ela vai ter mais de 7 dias e menos de 1 ano. A persistente de longa duração, que ela vai ter uma duração maior do que 1 ano. A fibrilação atrial permanente, que foi aquela que a gente definiu, que não vamos mais lutar por esse ritmo cardíaco sinusal, por diversos motivos, ou por falha terapêutica, ou por um átrio muito grande, ou um paciente extremo idoso, que não vale a pena a gente lutar por esse ritmo. E o conceito, que esse eu achei bastante interessante, que é o conceito de FA pós-ablação, Diandro, que é o conceito de que aquele paciente que tem fibrilação atrial definida, pode ser paroxística, pode ser persistente, e aí ele foi submetido à ablação. Fez a ablação, nunca mais foi documentado a fibrilação atrial. Foi uma ablação com sucesso, só que ele é um paciente, e até para nossa educação do doente, ele é um paciente com fibrilação atrial, em um contexto pós-ablação. Isso porque a gente não pode deixar de falar com o nosso paciente do controle adequado de fatores de risco. Eu costumo dizer assim, o paciente no consultório, a gente brinca muito assim, paciente que tem pressão alta, até que se prova o contrário, ele não vai se curar da pressão alta, ele vai ser sempre um paciente hipertenso controlado. E a fibrilação atrial é a mesma coisa. Então, pega muito no que você falou, né, do controle de fatores de risco, isso deve ser um contínuo. Então, esse conceito de FA pós-ablação, ele vem muito nesse sentido, pensando em reforçar para a gente considerar com o nosso doente que ele não está curado. É mais uma estratégia de controle do ritmo, mas a gente não pode afrouxar aí e deixar o paciente com controle inadequado dos fatores de risco. Excelente, Raquel. E também, se a gente perceber, você não falou em nenhum momento FA crônica, né? Mostrando pra gente que tem alguns conceitos que trazem confusão e atrapalham na compreensão da doença. Eu lembro também aqui a importância da gente não deixar a FA totalmente só com siglas ou abreviatura. Porque quando você vê ali FAP, o que é o FAP? Será que é uma fibrilação atrial paroxística? Persistente? Permanente? Então, eu já peguei em algumas situações, vindo um resumo para mim como FAP, eu ficava perdido, Exato. Mais do que o próprio paciente. Perdido. Exatamente. Então, olha só, vamos aprender esses conceitos que a Raquel falou, porque eles impactam no raciocínio. Na hora de você definir o que vai ser feito pelo seu paciente, eu gostei demais de você chamar atenção para essa
essa observação. O paciente fez a ablação, não é para ele se considerar um indivíduo que não tem mais FA, curado, né? Vamos lá, vamos continuar manejando muito bem os fatores de risco. E é legal, porque no corpo da diretriz tem um quadro que a gente tem que elogiar. As nossas diretrizes estão ricas em figuras que são muito ilustrativas e que tornam essa diretriz bem palatável. Ela está gostosa de ser lida justamente porque ela é visual, né? E uma das que eu gostei foi da evolução da cardiomiopatia fibrótica atrial, que vai ao encontro do que você acabou de citar, né, Raquel? É destrinchada a fibrilação atrial como estágios, assim como a gente já tem para doença valvar, aqui a gente consegue observar estágio 1, quem tem risco para ter FA. Estágio 2, quem já tem aquela famosa pré-FA, que tem extrasístoles atriais frequentes, já tem um átrio esquerdo remodelado, tem episódios frequentes de taquicardia atrial, mas ainda não tem uma FA subclínica, que já seria o estágio 3. E por fim, o estágio 4 é o da FA clínica, que você já definiu lá pra gente. Gostei demais, porque se você perceber, dentro desse contínuo, a FA pós-ablação, ela não está como algo solto, ela está ali, né, dentro do estágio 4, quem possibilitou ter esse degrau aí abaixo de vir para uma FA controlada com uma ablação, mas que não deixa de ser um indivíduo que tem que ter toda a atenção diante dos fatores para que ele não recidive, né, Raquel? Perfeito. É realmente muito legal essa figura da diretriz. Acho que vale a pena, né, a gente reforçar. E esse conceito de algumas coisas que já caíram por terra, né, Diandro? FA crônica a gente não deve usar, é uma coisa bastante inespecífica que não traz pra gente nenhuma informação, não fala o tempo de duração, não confere uma gravidade. Então, o paciente pode ter uma FA paroxística ou uma permanente e ela vai ser crônica também, porque a doença em si já é uma doença crônica, né, Diandro? Assim como o conceito de FA isolada, FA solitária, que às vezes era usado, que remete ao fato de que talvez não tenha causa, mas sempre vai ter uma causa. Alguma injúria atrial, algum estresse aconteceu aí que fez o desbalanço do ritmo e gerar, então, a fibrilação atrial. Então, são termos que realmente são desencorajados, né, pela diretriz. Exatamente. E você citou já aqui um outro ponto que é importante que a diretriz traz pra gente, que eu queria que você detalhasse, Raquel, sobre a fisiopatologia, né? Que a gente consegue entender que a fibrilação atrial não acontece do nada. A gente citou lá atrás que você tem um gatilho, você tem um substrato, você tem um modulador. Queria que você detalhasse um pouquinho mais do que a diretriz traz pra gente com essa sua visão de especialista, né? Para que a gente saiba já imaginar aqui quem que é o nosso paciente que possivelmente pode estar caminhando para um átrio de alguém que fibrila ou para um indivíduo que vai estar sob um risco maior, né? Perfeito. Diandro, a gente costuma brincar, né, que a FA é uma doença tão bonita, que ela é tão, global, né, que não é um fator isolado realmente. Ele é uma somatória de fatores e às vezes o paciente chega e pergunta, doutora, por que eu tenho essa arritmia? E aí você começa, né, aí você lança sua cartada, porque realmente é uma somatória de fatores. É quase que impossível você chegar a um paciente e conseguir achar um fator isolado para que ele tenha uma fibrilação atrial. Realmente é uma somatória de fatores, né? A gente tem fatores hemodinâmicos, que a gente tem um aumento de pressão intraatrial, isso é muito importante, porque aí você tem uma sobrecarga atrial que vai fazer uma deflagração da arritmia. Fatores desencadeantes externos, igual você já falou, né? De fatores de risco, apneia do sono, consumo excessivo de álcool, e fatores eletrofisiológicos em si, né? Que realmente vai ter um encurtamento de período refratário, frequência cardíaca, que vai predispor à formação desse ritmo desorganizado que se origina nas veias pulmonares e vai, então, desencadear a fibrilação atrial. Não, excelente. E aqui, ó, vocês viram que a Raquel citou novamente o álcool, e eu fiquei feliz porque até agora não comentamos sobre o café, né? E o café que é o nosso queridinho, pelo contrário, né? Recentemente a gente teve até um belo estudo demonstrando que o café pode ter até um efeito protetor, né, em relação à fibrilação atrial, mas eu acho que aqui a gente, mais do que nunca, Raquel, aproveitando sua presença como especialista, deve lembrar que a gente tem que realmente individualizar, né? Isso é até, poxa, todo mundo fala isso, tem que individualizar. Sim, mas de fato, sim, você tem que lembrar que quando pensa em cafeína ou outros fatores outras substâncias que possam estar envolvidas nesse processo, tem vários vieses. O indivíduo que de repente consumiu mais café num dia, ele está mais cansado por conta do dia anterior, não dormiu muito bem, ele quer estar mais em estado de alerta, ele está mais ansioso por algum outro problema. Será que foi só o café ou será que tem todos esses gatilhos? E obviamente,
de fato, o café pode pesar diferente para mim, diferente para você, a depender do que a gente tem de polimorfismo genético em relação à metabolização. Então, assim, aqui o que eu gostei de ver é que o peso para o café como vilão está sendo posto aqui em xeque para que você não sacrifique, às vezes, algo que o paciente goste sem necessidade, né? Então, é avaliar com cautela, né? Perfeito. Isso aí é realmente relevante. E a quantidade, né, Diandro? A quantidade é que talvez seja o ponto aí, né? Esse estudo foi lançado no Congresso Europeu, que a gente teve a oportunidade de estar lá, Você né? fez uma cobertura brilhante, você comentou sobre ele, perfeito. Realmente esse estudo, assim, a dose era uma dose baixa e talvez de um caráter protetor, mas é um estudo que teve um poder para a gente conseguir realmente liberar o café com a alegria que a gente gosta, mas é isso, a relação com a individualização, ela é bastante importante mesmo, né? Muito bom. E aí eu quero avançar para um outro ponto aqui, Raquel, sobre a anticoagulação, né? Como que a gente está fazendo agora? Deixou de ser cinzento ou está menos cinzento agora? Como é que você poderia definir para mim isso? Diandro, a gente já fez um podcast com a doutora Luciana e com o doutor Dalmo aqui em relação à diretriz europeia, né, de fibrilação atrial, que foi a de 24. E aí, nessa diretriz, então, que a gente teve o conceito do chá de Sva. E a nossa diretriz acabou adotando. E achei que foi uma estratégia bastante feliz a adoção do conceito do chá de Sva, retirar o sexo, que na verdade era um fator modificador, e deixar só com o chá de Sva. Por que eu achei que isso foi realmente importante, né? Acabar abolindo o sexo feminino aí como um pontuador, no contexto atual que a gente vive, é interessante, porque quando a gente falava do sexo feminino, hoje a gente acaba excluindo grandes grupos de pacientes que são pacientes não binários, pacientes transgêneros, em uso de terapia hormonal, até para mudança de sexo. Então, assim, é uma realidade de hoje em dia que precisa ser abordada e às vezes você acaba encontrando aí no teu consultório uma situação, e agora? Como é que eu vou enquadrar esse paciente? Então, achei uma decisão bastante justa, facilitou, na minha opinião, porque você não tem que... É tudo uma coisa só para todo mundo, e era um fator que realmente ele ficava em cima do muro. Legal. Então, achei que foi uma decisão aí que ajudou bastante. E como ficou pra gente? Então, 0, não anticoagula. 1, decisão compartilhada. pesando o risco-benefício. Perfeito. E 2 ou em mais, diante. anticoagulação. Perfeito. Então agora realmente está mais simples. Sexo então caiu fora aqui, seguiu o que a gente já vinha debatendo anteriormente em outras diretrizes. E facilita também para você que vai fazer prova do TEC. Lembra do 12 TEC, né? É a gente isso tá aí. Então, uma coisinha mais fácil para você. Esse ano já vai ser o chá de Sva que vai rolar. Exatamente. Vai ficar mais fácil. Já vai ser na nossa diretriz atualizada. Exatamente. E seguindo adiante, olha, tem um tema aqui que eles abordaram que eu acho que é interessante para quem tem o dia a dia do pronto-socorro, né, Raquel? Que é a nossa realidade também. Como que a gente deve fazer em relação... A gente acabou de citar da anticoagulação, utilizando o chá de Sva como referência, tá? Mas e se eu estou ali no pronto-socorro e eu detecto um paciente que tem fibrilação atrial? Primeira coisa, né? Eu vou ter que definir se ele está com uma FA que está causando alguma instabilidade hemodinâmica ou não. Porque se ele tiver com instabilidade hemodinâmica, não tem conversa, né, Raquel? A gente vai cardioverter esse paciente, você não vai deixar ele instável. Mas se ele tiver estável, a gente tem algumas possibilidades em relação a essa cardioversão. Como que tá isso pra gente agora? Perfeito, Diandro. Não tivemos muitas mudanças, mas um fato importante em relação a essa diretriz, anteriormente a gente considerava talvez a FA de início agudo de 48 horas, agora a gente deixou o critério um pouco mais rigoroso e conversamos em 24 horas. Para a gente falar dessa FA de início recente, FA com definição de início. Fato é, Diandro, que na prática vai ser muito restrito o paciente que a gente vai adotar essa ideia de... A gente sabe exatamente o início da FA para a gente ter segurança de realizar a cardioversão. Na prática, a gente acaba não usando esse valor temporal, porque a gente não precisa ter pressa. Perfeito. Isso é uma coisa que a gente acaba batendo muito na tecla. Você não precisa ter pressa no controle do ritmo. Você vai, claro, buscar o controle e a reversão do ritmo,
mas você não precisa ter pressa para que seja feito isso no pronto-socorro. Mas vamos supor que o paciente está estável e você opte por tentar já resolver a vida do paciente, evitar aquela inércia terapêutica, deixar para o ambulatório e tudo mais. Qual que é a ideia? Você pode fazer isso no contexto do pronto-socorro, se você tiver disponível um eco transesofágico que vai substituir aquela anticoagulação de 3 semanas prévias da cardioversão. Então, você tem essa estratégia. Você pode lançar mão de 2 estratégias. Então, ou anticoagulação por 3 semanas, então pode ser com DOAC ou com varfarina na faixa terapêutica, ou você pode fazer um eco transesofágico e garantir que o paciente não tenha trombo. E em qualquer uma delas, você precisa anticoagular por 4 semanas após a cardioversão. Após essas 4 semanas, o que vai definir a anticoagulação perene vai ser o CHA-DSVA. Então, vai ser o paciente e não o tipo da sua FA, a duração, nada disso. Então, eu ratifico o que você acabou de falar, Raquel, porque de fato, pensa só, o paciente está estável na sua frente, com uma arritmia que não é infrequente e que, poxa, não tem motivo para você não prezar pela segurança do paciente, né? Então, a pressa é inimiga da perfeição, a gente já sabe disso em outros cenários e aqui não é diferente. Então, esse bom senso, ele é super importante e acaba que reverter esse paciente estável que chega para você no pronto-socorro, pensa nele como uma situação de exceção, né? Pensa naquele cara super jovem, sem qualquer risco aumentado para fenômeno tromboembólico e que, de fato, tem algo ali que justifique muito que ele tenha começado há pouco tempo e você acredite, por exemplo, nos episódios em que você tem libação alcoólica e que pode ser ter um ponto ali muito marcante, mas isso aí, novamente, acaba entrando como um cenário de exceção, né? Exatamente. É muito difícil, né, Diandro, a gente garantir. Às vezes até o paciente que percebe cada extrasístole, você não consegue afirmar se aquele momento que ele iniciou os sintomas era de fato o início do ataque à arritmia. Às vezes começou um pouquinho antes e aí você já tem 48, 72 horas com possibilidade de formação de trombo. Então, não vale a pena arriscar. E é por isso que, justamente nesse fluxograma sugerido pela diretriz, se o paciente tem alto risco, ele já é considerado como alguém com 24 horas ou mais, né? Considere alguém que já tenha mais de 24 horas. Perfeito. Ou seja, tenha cuidado com ele, não queira cardioverter. Por quê? Porque aumenta muito o risco de você ter um fenômeno tromboembólico por conta de uma pressa inadvertida. E já aproveitando aqui, Raquel, você falou uma coisa muito interessante. Quero optar pela anticoagulação por 3 semanas, seguido da cardioversão e mais 4 semanas de anticoagulação. E nesse processo de escolha terapêutica eu tenho opção de DOAC ou mesmo de varfarina. Tá, agora eu queria entender aqui o que a diretriz já deixou para a gente de claro em relação ao uso de DOAC, né? Quando que eu posso utilizar e quando que definitivamente não é uma opção para a gente. Quando que está contraindicado o DOAC. Perfeito. Diandro, isso aí eu acho que é muito importante, de novo, para a prova do TEC, né? Tem algumas situações, é mais fácil a gente falar, onde não utilizar pode, né? o DOAC. Hoje em dia, a gente já tem bastante evidências robustas de diversas situações que a gente pode fazer uso do DOAC. Mas algumas, em especial, não tem conversa. Então, não dá para a gente usar. Que é, quando estamos falando de próteses valvares mecânicas ou naquela situação de estenose mitral moderada a grave. Então, essa daí é classe 3, a gente não vai utilizar o DOAC. Para todas as outras, a gente tem a possibilidade de usar o DOAC em classe de recomendação 1 ou 2A em geral. Então, ficou claro pra gente, né? Então, para você aí que tá sempre em dúvida, será que eu posso usar DOAC? Lembre-se onde você não pode utilizar o DOAC, que vai ficar mais claro. E aí que entra o outro cenário, que a gente tem que lembrar, já que a gente já está falando de anticoagulação, não é incomum, né, Raquel, a gente precisar usar um anticoagulante com um antiagregante plaquetário. E aí surgem muitas dúvidas, poxa, é seguro, não é seguro? Até que ponto eu posso utilizar terapia tripla, né? Lembrando das nossas síndromes coronárias agudas, que eventualmente tem a necessidade de começar ali com uma dupla terapia antiplaquetária, seguida também de anticoagulação, porque esse paciente já tem uma FA. Vamos lembrar, né? O paciente que tem FA, ele pode ter outras doenças, inclusive doença arterial coronária associada. Exatamente. E aí, como é que a gente está em relação a isso? Se você consegue fazer um wrap-up aí, um resuminho pra gente? Perfeito. Isso aí, Diandro, acaba gerando muita dúvida. E eu acho que se a gente dividir em 2 cenários, acaba ficando um pouco mais fácil. Se a gente está falando de síndrome coronariana aguda, então aquele paciente chegou com infarto no pronto-socorro, a ideia é que a gente use a terapia tripla,
então o anticoagulante, o AS e o clopidogrel, ou um segundo inibidor, né, alguma outra classe, por 1 mês. Após isso, o AS cai fora e fica um inibidor da P2Y12 e o anticoagulante para a síndrome coronariana aguda. Quando a gente está falando de uma angioplastia eletiva, no contexto de DAC estável ou DAC crônica, a mudança vai ser um pouco diferente. Então, a gente vai fazer a angioplastia, a ideia é que a gente fique com terapia tripla por 1 semana, talvez no contexto da internação, muitas vezes o paciente já vai de alta só com dupla, e aí ele fica com o anticoagulante e o inibidor da P2Y12. E aí a gente retira e mantém o paciente só com o anticoagulante após 6 meses da angioplastia. Perfeito. Isso aí já foi bem debatido no nosso podcast, né, específico sobre fibrilação atrial, em que essa duração de terapia anticoagulante nesses cenários distintos pode já ter flexibilidade, como você trouxe. A gente tem estudos, inclusive com participação de grandes brasileiros, como Renato Lopes, né, relacionado ao Augustus, mostrando como a gente tem a segurança de reduzir sangramento sem aumentar fenômeno tromboembólico ou trombótico, e isso pra gente traz felicidade, saber que o Brasil tá produzindo aí conhecimento, né, Raquel? Perfeito, isso aí, inclusive a gente teve a presença aqui no podcast do Dr. Pedro, né, Dr. Pedro Lemos, Sim. que tava encabeçando aí o Neo Mindset, que o Dante participou, então assim, são assuntos que a gente já gastou bastante aqui no podcast, né, Diandro? E inclusive, mais um tema que é abordado nessa diretriz e que merece toda a atenção porque é muito negligenciado, a gente vê isso na prática, que é a oclusão de apêndice atrial esquerdo, né? A gente tem um episódio fantástico só sobre isso, oclusão de apêndice atrial esquerdo no paciente com FA, e que você precisa conferir, e que eu queria que você comentasse pra gente o que a nossa diretriz trouxe sobre quem é o paciente que pode se beneficiar dessa abordagem. Perfeito, Diandro. A oclusão do apêndice, ela acaba sendo um tema realmente por vezes negligenciado, mas de extrema importância. E aí a gente tem alguns cenários, né, Diandro? Quando o paciente vai ser submetido a uma cirurgia cardíaca eletiva, principalmente valvar, e ele tem associado uma fibrilação atrial, recomenda-se com classe 1 de indicação, nível de evidência B, que seja feita a oclusão, o fechamento cirúrgico do apêndice. Aí acaba sendo uma discussão até que filosófica, né? Não é uma coisa tão complexa fazer uma exclusão de uma auriculeta durante uma cirurgia, que você já vai abrir o peito do paciente mesmo para fazer uma troca valvar. A exclusão da auriculeta acaba não sendo uma dificuldade técnica tão significativa. A discussão vai muito, Diandro, quando a gente vai submeter o paciente a um procedimento que acaba sendo um procedimento minimamente invasivo, que seria a oclusão percutânea, né? A oclusão do apêndice pela estratégia percutânea, que ela é feita com o oclusor, né? Que a gente já discutiu também amplamente no nosso podcast. E aí a gente vai ter que discutir em qual contexto essa oclusão vai ser significativa. Então, a diretriz coloca pra gente que a oclusão do apêndice, ela vai ser considerada em pacientes que tenham fibrilação atrial, obviamente, com alto risco tromboembólico e que tenha contraindicação absoluta do uso da anticoagulação ou falha da terapia anticoagulante. Então, entra como uma classe de recomendação 2A, e aí a gente acaba considerando essa indicação. Então, aquele paciente que teve um sangramento grave, já trocou anticoagulante, não consegue fazer o uso adequado. Então, é de se considerar que a gente faça a oclusão do apêndice por justamente a região do apêndice atrial esquerdo ser uma região muito trombogênica, né? Então, tem uma estase sanguínea ali naquela região que propicia a formação de trombo. Então, o racional é realmente que a gente coloque uma estrutura que impeça que esse trombo embolize para o sistema nervoso central e cause o AVC, né? Não, excelente, Raquel. Então é isso, pessoal. Se você tem ali um paciente que tem alta probabilidade de ter fenômenos tromboembólicos, já teve eventos prévios, já teve contraindicação absoluta ao anticoagulante ou está falhando na anticoagulação, você não vai deixar de oferecer para ele uma tecnologia que já existe hoje, que é a oclusão do apêndice atrial esquerdo e que já se mostra segura e eficaz. Obviamente, você tem que conhecer muito bem o perfil do seu paciente para ter certeza de que ele vai se beneficiar dessa terapia e também você vai estar colocando ele junto de uma equipe que tem toda a experiência para cuidar de um paciente com essa complexidade, mas que faz parte do nosso dia a dia. Ele não está em falta. A gente que não está encontrando esse paciente direito porque negligencia a necessidade de investigar melhor o que está acontecendo com ele. Mas olha,
O que não falta pra gente hoje em dia é a opção de anticoagulante, né, Raquel? DOAC facilitou muito a nossa vida. Tinha um preceptor que dizia que só dorme com a cabeça tranquila no travesseiro quem nunca anticoagulou um paciente com varfarina, né? Porque realmente dá muita dor de cabeça, exige muita disciplina por parte do paciente, muita atenção dos profissionais de saúde que lidam com esse paciente. Geralmente tem que ser uma equipe multidisciplinar mesmo. E aqui a gente já tem na diretriz sugestões numa tabela muito bonita, tabela 17, de qual seria o melhor DOAC para você utilizar em situações distintas. Desde um indivíduo que seja de uma idade mais avançada, que aí você já tem uma preferência por apixabana ou edoxabana, pensando no risco de sangramento, né? Múltiplas comorbidades, apixabana e edoxabana também aqui com destaque, até evoluindo até para aqueles casos em que você pensa em comodidade posológica, que você vai ver aquele que tem uma tomada diária. Então, para você, hoje tem aquele cardápio, né, Raquel? Para você escolher, poxa, qual que vai ser a melhor opção para o meu paciente? E antigamente a gente ainda tinha uma dificuldade maior, porque a gente não tinha genérico para todos eles, né? E hoje a gente já tem essa facilidade, já está mais fácil de adquirir. Correto? Perfeito, Diandro. Eu acho que ficou bem legal essa tabela, né? Isso aí tem dedo da doutora Luciana, eu brinco com ela que ela é minha musa inspiradora. Eu vou ser ela quando crescer. E eu achei bastante oportuno, né? Essa tabela ficou bastante visual, porque antes era muito simples, você só tinha uma opção, só tinha varfarina, ou Marcomar e outras coisas mais antigas. E agora, com tantas opções, às vezes realmente a gente fica na dúvida. Talvez o perfil clínico do nosso paciente tende a uma escolha preferível em detrimento da outra. Então, essa tabelinha ficou bem legal. E eu acho que só vale reforçar que essas escolhas, pessoal, elas são amparadas não por estudos que sejam head-to-head, né? Não são cabeça a cabeça, né? Mas comparando os resultados que você tem dos diferentes estudos, você chega a uma conclusão de um perfil de segurança maior ou de uma eficácia maior para determinada medicação em um determinado grupo específico de paciente. E adiantando um pouquinho na nossa diretriz, chega no momento que é muito legal e que eu gosto demais, que é o controle de ritmo, né? Muitas vezes negligenciado e por muitos acaba sendo algo que se considera quando o paciente está muito sintomático, refratário numa situação mais avançada da doença, e fica claro para a gente que esse não é o contexto ideal, né, Raquel? Que a gente tem que pensar no controle de ritmo muito antes disso. Perfeito. Essa conversa, Diandro, já era para ter se encerrado, né? Verdade. Essa discussão de controle de ritmo versus frequência já era para ter sido encerrada há muito tempo. Mas, infelizmente, a gente vê essa inércia que não é para ter, né? O controle de ritmo, sempre que possível, ele é preferível em relação ao controle da frequência cardíaca. Então, essa mensagem, eu acho que precisa ficar muito clara de que a gente não pode ir deixando, né? Empurrando com a barriga e vamos vendo, depois a gente controla. Quando dilatar o átrio esquerdo, a gente pensa em reversão do ritmo. Isso aí é a pior hipótese que a gente pode dar para o nosso paciente. Então, uma vez feito o diagnóstico da fibrilação atrial, a gente precisa ser agressivo, Diandro. Então, essa mensagem ficou muito clara nessa diretriz e agora, sem sombra de dúvidas, de que a gente tem que buscar, sim, o controle rigoroso do ritmo, independente da estratégia que você for usar. Tanto a estratégia medicamentosa, a estratégia de ablação por catéter, todas elas são válidas desde que você mantenha o maior tempo possível que você puder o paciente em ritmo sinusal. Perfeito. Já que você adentrou essa lógica, então aqui, turma, vamos reforçar. A gente está dizendo que controlar o ritmo do paciente tem evidência robusta de que vai ser melhor do que a permissividade. Obviamente, você vai levar em consideração quem é o seu paciente. A gente não está falando aqui de um indivíduo que já tem uma FA de 10 anos de evolução, remodelado, com uma idade avançada, que tem uma limitação funcional significativa. A gente está falando aqui principalmente de você identificar precocemente a FA e conseguir oferecer um tratamento multidisciplinar para ela e não somente focado na ablação, mas que a ablação faça parte dessa jornada, por exemplo, ou o controle de ritmo, ainda que seja
químico, mas que faça parte dentro de um contínuo, de uma lógica, para que você não deixe esse paciente justamente piorando cada vez mais. Aquele remodelamento, aquele substrato e os gatilhos aumentando cada vez mais com aquela modulação, fazendo com que o fogo se alastre. Essa é a ideia, é evitar que o incêndio se propague. Então a gente não pode ser permissivo. Aí eu queria aproveitar que você já deixou claro esse conceito de que controlar o ritmo é a nossa melhor opção, tirando as exceções. Aí vamos para uma segunda pergunta. Quero controlar o ritmo. Quando que a ablação vai ser, então, a nossa primeira escolha? Perfeito, Diandro. A gente fez um episódio super bacana de ablação por catéter com o Dr. Cristiano Dietrich. Inclusive, estávamos nós dois, né, Diandro? Exatamente. Você tá virando um arritmologista, Diandro. Tô quase lá, Raquel, tô quase lá. Então, assim, a estratégia do oferecer ao paciente, desde que disponível, a gente sabe das dificuldades, SUS, etc., a ablação por catéter, ela deve ser feita desde o primeiro momento, desde que seja uma escolha do paciente. Então, em qualquer momento da doença, você pode oferecer, desde que o paciente tenha tido um episódio sintomático, foi ao pronto-socorro, fez uma cardioversão e manteve-se em ritmo sinusal, a estratégia da ablação ela pode ser utilizada porque é um somatório. Então, você vai ter mais uma garantia, mais uma tentativa, né, de manter esse paciente em ritmo sinusal. Então, a ablação ela pode ser utilizada em qualquer momento da doença. Muito bom, muito bom. A gente vê aqui, então, que é uma tecnologia que evoluiu, né? Hoje a gente tem diferentes possibilidades. Você que não sabe ainda como que funciona uma ablação, de onde vem essa ideia, como surgiu a ablação, está convidado a assistir o nosso episódio especial com o Dr. Cristiano Dietrich, que está realmente fantástico. Temos aqui o viés de termos sido os que receberam o Dr. Cristiano Dietrich aqui, mas eu tenho que ser honesto com vocês que de fato vale a pena quem ainda não viu ver e quem assistiu rever, porque realmente vai casar com as informações que a gente está trazendo aqui. E aproveitando que a gente falou de tecnologia, Raquel, estava quase me esquecendo de algo muito importante que eu adoro, que é do meu universo, que é a utilização de tecnologias para auxiliar na detecção, né, de fibrilação atrial. A gente sabe que o padrão ouro para o diagnóstico é o eletrocardiograma de 12 derivações. Isso não muda, né? Mas até não tem muito tempo, acho que nesse último mês teve um paper sendo publicado que vem até o encontro do que essa diretriz fala sobre a possibilidade dos dispositivos vestíveis, aqui representado por smartwatches. Então, é uma realidade, a gente pode contar com essa tecnologia para identificar mais casos de FA na nossa população de risco? Perfeito, Diandro. Isso aí é muito importante, né? Até a diretriz traz para a gente que a gente pode sim considerar esses traçados obtidos por vestíveis, desde que ele seja interpretado por um médico. Então, a gente pega esse traçado que, por sinal, vem muitas vezes com uma qualidade excelente. Você consegue realmente definir o ritmo cardíaco por meio desses dispositivos e desde que validado por um profissional habilitado, então um médico, um cardiologista, você consegue entender que esse paciente teve realmente um episódio, pode ter sido sintomático ou não. Então, assim, é uma estratégia que realmente a gente pode lançar mão e deve, desde que o paciente tenha aí as suas condições de utilizar, e a gente deve usar sim, com certeza. O alerta que eu gosto de fazer, pessoal, é que, de fato, a tecnologia ela tem que ser utilizada com sabedoria, né? Senão você vai querer tomar sopa com um garfo, não vai dar certo. Então você tem que utilizar no paciente correto. Então vamos lá, a gente sabe que a FA tem uma prevalência de 1 a 2% da população, mas obviamente essa prevalência vai ser muito maior nos indivíduos que têm 65 anos ou mais e que têm alto risco de evoluir com a doença por ter aqueles fatores de risco, ou seja, que já estão naquela zona que a gente sabe que podem estar evoluindo inclusive com FA subclínica, né? E aí a importância de você saber que todas essas ferramentas têm uma sensibilidade, têm uma especificidade e o seu paciente tem uma probabilidade pré-teste. Do contrário, você pode utilizar o smartwatch para alguém que vai estar tendo muito falso positivo e vai trazer um transtorno, não só para o paciente, como para você e para todo o sistema de saúde. Então, realmente parece ser muito promissor. Não é promissor porque já está sendo aplicado, a gente já usa no dia a dia, mas indique, sobretudo para os pacientes que tem alta probabilidade de estar evoluindo, né, com fenômenos arritmogênicos desse tipo e que sejam devidamente orientados para entender como que funciona esse processo de rastreio, né, Raquel? Perfeito. Porque o ideal é que você realmente confirme com outras ferramentas. Se a gente está falando da limitação que tem, por exemplo, um CDI ou um marca-passo, quando ele vai diagnosticar para a gente FA
subclínica, imagine um dispositivo vestível que tem interferência externa, como um smartwatch. Não é à toa que a gente ainda tem muita dúvida sobre o que fazer com esses pacientes que têm uma atividade atrial de alta frequência detectada em episódios isolados por um CDI ou um marca-passo, né, Raquel? Exatamente. Eu acho que o estudo NOAA e a Artesia tentaram trazer luz para isso, né? Exato. O NOAA com edoxabana versus placebo ou aspirina quando tinha indicação, foi negativo, né? Não demonstrou benefício e teve mais sangramento. E o Artesia com a apixabana versus a aspirina, mostrando que tinha redução de eventos tromboembólicos, no entanto, tinha sangramento maior, Exato. consideravelmente mais frequente. Perfeito. Mostrando que, de fato, é um terreno cinzento. Você tomar decisão isolada, baseada em dispositivos como esses, que são implantáveis, já gera dúvida. Imagina quando você fala só de um smartwatch, né? Então, tem que ter muito cuidado para a gente não atropelar as coisas, mas é uma excelente ferramenta que pode ser uma boa aliada se a gente utilizar de maneira correta, né? E é duro, né, Diandro? Porque o paciente que vai chegar para você com o relógio é o paciente jovem, atleta, e aí ele chega e fala, fiz uma FA. Aí você fala, e agora? Coração estruturalmente normal, uma carga de atividade física moderada. Então, assim, você arrumou um problema, você nem prescreveu aquele relógio, mas às vezes acaba gerando, como você falou, né, uma angústia em um paciente que não tem fator de risco. Aquilo lá pode ser um falso positivo, então ele realmente precisa ser validado, o traçado precisa ser avaliado por um profissional capacitado, porque senão você vai gerar mais um problema para um paciente que não tem uma doença, e aí você vai fazer um super diagnóstico que realmente não deve ser feito. Exato. Estamos caminhando aqui para o nosso final do bate-papo, Raquel, mas a gente não podia deixar de falar de uma população especial, né, que é a gestante, né? E o que a gente tem aí de recomendações para gestante, falando especificamente desse grupo que não é infrequente no nosso consultório e que a gente tem que saber fazer o certo, né, Raquel? Exatamente. Sempre que tem uma gestante ou uma mulher em idade fértil, né, tentando engravidar, a gente já fica desesperado, manda mensagem para os amigos GO e já começa a pesquisar se pode ou se não pode. Então, é sempre uma questão que acaba gerando bastante dúvida, né, Diandro? Então, a diretriz trouxe um quadrinho bem, bem explicativo em relação a controle de ritmo em paciente gestante, que eu acho que é importante a gente salientar alguns conceitos. A indicação de anticoagulação, ela deve ser feita com heparina, né, na paciente gestante. Pode ser feito o uso da varfarina, mas não deve ser feito nem no primeiro e nem após a 36ª semana da gestação. Então, assim, bastante complicado de utilizar, né, Diandro? Às vezes, acho que na prática acaba sendo feito com a heparina de baixo peso molecular mesmo, naquelas pacientes que têm um risco tromboembólico muito alto. Quando a gente está falando de controle de frequência cardíaca, o beta-bloqueador acaba sendo a droga de escolha, com exceção do atenolol. Os outros beta-bloqueadores, a gente até pode fazer o uso para o controle de frequência cardíaca, visando melhora de sintomas. Geralmente, a paciente tem já um hiperfluxo relacionado à gestação, uma frequência cardíaca aumentada relacionada à FA vai gerar sintoma, vai gerar piora de qualidade de vida, então a gente pode lançar mão dos beta-bloqueadores. Em algumas estratégias, em algumas situações um pouco mais assim dramáticas, né, um contexto de instabilidade relacionada à arritmia, a gente pode sim fazer a cardioversão elétrica sincronizada, de preferência com monitorização de batimento cardíaco fetal, evitando, né, a gente a mira não vai ser realmente no útero da paciente, mas evitar ao máximo possível a proximidade das pás do desfibrilador com o feto, para que não tenha nenhum dano, e em geral são essas as principais. A gente pode usar a digoxina, propafenona, mas com uma classe de recomendação 2A ou 2B aí, no caso da propafenona. E aí, né, Diandro, a gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado, porque hoje em dia a gente faz ablação sem raio-x, Diandro. Exato. Então, a gente pode usar a ablação como estratégia, a gente faz o uso do eco intracardíaco, usa zero raio-x, Fantástico. zero fluoroscopia.
dia. Então, a gente acaba tendo esse recurso. Lembrando que a gente deve evitar o primeiro trimestre e o último trimestre. Sempre o segundo trimestre é o mais confortável para fazer qualquer coisa, do ponto de vista de intervenções da arritmia. Então, a gente pode pensar nessa estratégia também, que é super factível e hoje em dia bem tranquilo de ser feito. E se é gestante, fique longe de dor, que é a miodarona, correto? É isso, esqueça, porque são drogas teratogênicas, a gente não deve utilizar realmente. Raquel, acho que a gente cobriu grande parte dessa diretriz, como você falou lá no início, o objetivo da gente não era esgotar o tema, a temática é robusta e empolgante, não é à toa que temos vários episódios sobre esse tema, que todo mundo vai se deparar. A gente falou aqui da prevalência, né? Se a gente for considerar toda a população idosa, de cada 3, um idoso vai ter fibrilação atrial em algum momento. Espero que não sejamos nós, se a gente se cuidar, não vai ter, né? E é para isso que a gente conta, mais uma vez, com a informação de qualidade que a 12 também passa agora junto com a MEV Brasil, a importância do estilo de vida, né? A gente está falando de uma doença aqui que tem íntima relação com o estilo de vida e a gente espera de coração que tudo que a gente está discutindo aqui se transforme cada vez mais em prevenção e menos em tratamento, né? Começando por nós, que somos o paciente zero. A gente tem que ser o nosso paciente zero, a gente tem que dar o exemplo e é difícil você falar para um paciente seu que está com FA que ele tem que fazer atividade física, parar de beber ou controlar a ingesta etílica se a gente, tá ali sedentário. Exatamente. Então, realmente a gente tem que lutar para ser o paciente zero. E eu queria que você agora, Raquel, trazendo esse fechamento, se você fosse pensar nessa diretriz de uma forma resumida, em uma frase, que frase você poderia utilizar? Diandra, eu acho que o ponto principal dessa diretriz, e que não adianta, não dá pra gente falar que é clichê, mas o tratamento multidisciplinar, ele vem muito forte. E é realmente algo que a gente vê que muda o contínuo da doença. Então, se fosse para a gente resumir a diretriz em uma frase, realmente eu acredito que seja nesse intuito da gente conseguir estudar a fibrilação atrial não como uma doença pontual, não como uma arritmia pura e simplesmente, mas sim o paciente que tem por trás, com uma equipe que a gente conte com fisioterapeuta, nutricionista, no nosso mundo ideal, né, com educador físico, que a gente consiga pensar em obesidade, em apneia do sono, que não é só do cardiologista, junta com endocrinologista, com otorrinolaringologista. Então, assim, é um paciente que a gente precisa ver realmente o macro, e isso é o que vai fazer diferença para o paciente. Não vai ser a droga que você prescreve. Talvez a ablação, sim, porque a ablação é muito boa, mas não é isso, né, Diandro? Não é. A gente precisa ver o paciente como um todo. Muito bom. Vai ao encontro de outras diretrizes nossas, de algumas doenças que a gente já tem, o famoso strike early, strike strong, né? Então, vamos tentar ser menos leniente, né? Diminuir a inércia terapêutica e, sobretudo, incentivar cada vez mais a prevenção, que aí eu acho que os resultados vão ser ainda melhores do que a gente já tem com tratamento. 1 grama de prevenção vai valer por 1 tonelada de tratamento. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram até aqui e não poderia deixar de passar a palavra para a nossa grande Raquel, especialista no tema, para fechar com chave de ouro esse nosso episódio especial sobre as diretrizes brasileiras de FA de 2025. Muito obrigada, Diandro. Foi muito bom estar aqui com você hoje para falar sobre fibrilação atrial, que é um tema que a gente é muito corriqueiro. A gente não pode negligenciar. Então, a mensagem que a gente gostaria que ficasse é realmente essa. E convido vocês todos para nos seguir no Instagram, compartilhar esse podcast no Spotify, YouTube, em todas as suas plataformas. E a gente agradece muito. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Obrigado, Raquel. Até a próxima.